O que a família, o que a sociedade, o que o mundo corporativo espera e deseja é que você não sofra, não pare, não viva os teus lutos. O que eles querem é que, assim como na psiquiatria, você viesse aqui, no meu consultório, e na mesma esfera da lógica capitalista, a minha sessão com você também fosse um show de desempenho. Que eu desempenhasse absurdos com você. E que você saísse aqui em 2 sessões curadinha, sem precisar derramar uma lágrima sequer. Aqui, a otimização do tempo, sinto muito lhe dizer, vai ser triturada. A cura vai ser a desotimização do tempo. Meu nome é Rodrigo, sou psicólogo clínico, especialista em psicologia clínica e psicologia do esporte. E se você não conhece ainda o meu canal e podcast da clínica, seja muito bem-vindo. Todas as semanas tenho recebido pessoas novas aqui, o que para mim é motivo de muito orgulho. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre o tempo do luto. Vivemos, pessoal, em uma era onde falta tempo absolutamente para tudo, né? Falta até tempo para a gente responder mensagens nesse aparelhinho aqui, né? Existem até modos de você fazer com que esse aparelhinho aqui ludibrie a pessoa que te mandou mensagem. Você simplesmente desmarca lá a opção de confirmação de leitura de que a mensagem foi vista, né? E olha a mensagem fazendo de conta que você não viu. Mas fato é que você viu a mensagem. E na justificativa de não ter tempo, você responde quando bem entender. Eu acho engraçado, porque você tem tempo para ver a mensagem, mas você não tem tempo para responder ela. Ou seja, é na minha hora, é do meu modo, é quando eu quero e se eu quiser. Eu controlo. Eu não acho, pessoal, que a gente precise responder as mensagens para as pessoas imediatamente. Eu não acho que a gente deva largar tudo que se está fazendo para se colocar à disposição das outras pessoas. Não se trata disso, mas sim de poder bancar a responsabilidade sobre frustrá-las, abdicando da própria imagem perfeitinha de boa moça, de bom moço, de bom rapaz, de boa menina, que se importa com tudo e com todos. Pois se você de fato se importasse, não faria de conta que não leu sendo que leu. Isso é sobre você, não é sobre os outros. Ah, Rodrigo, mas se eu fizer isso, vai ficar me enchendo o saco, a pessoa vai ficar me atazanando a vida, eu não vou conseguir trabalhar. Vai sim, vai. Se você for capaz de tolerar o fato que você não é a coisa mais importante do mundo e que pode sim desagradar os outros toda vez que for necessário, continuar trabalhando mesmo a pessoa te mandando mensagem, coloca no silencioso. Simples. O problema aqui é a sua imagem perante o outro como fica. Agora, por que eu estou falando tudo isso, pessoal? O que tem a ver com o tempo de luto? Pensem comigo. Se a gente não tem tempo para a gente se posicionar assertivamente, de forma transparente, em relação a uma mensagem desse negocinho aqui, e daquilo que os outros esperam de nós, que dirá em relação aos nossos sentimentos? Ou mais especificamente, aos nossos lutos e sofrimentos. Eu vou explicar. Luto aqui, que eu estou me referindo, tem um sentido amplo. Pode ser desde a perda de um animalzinho de estimação, de um familiar, de um relacionamento, até a perda de uma situação específica de vida, de uma posição, de uma expectativa, de uma ideia, ou seja lá o que for, de uma casa, de uma cidade, do emprego. Tudo aquilo que se refere a sair de um estado para entrar em outro. Tudo isso significa um luto que é preciso ser feito. Porém, a nossa época, a época do capitalismo, da competitividade, da produção massiva, do desempenho, das disputas, do quem pode mais chora menos, essa época atual desvalidou qualquer forma de postura que seja contrária à produção, ao desempenho, à disputa. Chorar, sofrer, parar a vida para simplesmente sentir e viver na pele uma dor é coisa de gente fraca, de gente menor. O bom é jamais se abater,
jamais entregar os pontos. Nunca ceder perante os sentimentos. De preferência, passe ao longe de qualquer sentimento. Não se relacione jamais. Evite relacionamentos íntimos o máximo possível. Seja o dono da sua própria vida. O empresário e o patrão de si mesmo. Se for estabelecer uma relação, que ela seja na base de um negócio, onde eu ganho mais do que eu perco. Só para trazer a lembrança de vocês, em um texto de 1900 e lá vai pedrada, chamado Luto e Melancolia, Sigmund Freud, o criador da psicanálise, já nos alertava. A sombra do objeto recai sobre o ego. No momento em que não posso viver algo que ocorreu em minha vida concreta, real, física, no momento em que tento tapear os meus sentimentos, tentando dominar através da razão uma dor, estou cavando a minha própria cova. E vou precisar cada vez mais e mais e mais fugir disso que não pode ser sentido. Vou precisar cada vez mais e mais trabalho, cada vez mais e mais ocupar meu tempo para que não sobre nenhum espaço em branco, nenhuma brecha. Vou precisar me entregar por completo para um trabalho, uma ideia ou um suposto projeto de vida até eu ficar completamente esgotado e criar um burnout. Quem não sabe, um burnout é o esgotamento, é uma doença emocional quando você está completamente esgotado. Porque se eu der uma brecha, um espaço de tempo, uma oportunidade sequer para sentir, na primeira brecha eu vou cair. E dali, há grande probabilidade de que eu não consiga levantar sozinho. Ah, mas daí eu vou para o psiquiatra e ele me passa um remedinho e eu recomeço tudo de novo e esqueço completamente de que existem sentimentos, sofrimentos, afetos, essas coisinhas aí de gente fraca. E no modo de um robô, eu continuo produzindo e produzindo e de noite antes de dormir eu tomo mais um remedinho agora para relaxar, porque vai que eu não consiga dormir, né? E aí vem a certos pensamentos e sentimentos que deixei para trás e que agora vão me angustiar. Eu sempre digo, do travesseiro ninguém escapa. E é dessa forma que a psiquiatria trabalha contra a saúde real de um ser humano, mas a favor de um ser que simplesmente continue desempenhando, produzindo, compatível com o mundo lá fora, compatível com aquilo que o mundo lá fora espera dele. E é dessa forma, pessoal, que se iniciam a maior parte dos quadros depressivos. Se atentem para isso. Se atentem porque eu estou contando para vocês. É dessa forma que se iniciam a maior parte dos quadros depressivos. É isso mesmo. Não é por alguma questão física, orgânica ou biológica, como querem fazer convencer alguns entendidos da medicina e da psiquiatria por aí. Mas é em virtude disso, do soterramento das emoções, da impossibilidade de se viver sentimentos que são necessários de ser vivido. Somos ser humano. Ser humano. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente é ser humano. O que é ser um humano? Sabe quando após uma gripe você não consegue expelir todo o catarro das tuas vias respiratórias e eles acabam ficando ali represados, doendo a face, gerando aquele quadro incômodo que a gente chama de sinusite? É mais ou menos dessa forma que se formam os quadros depressivos. Pela incapacidade de se viver, de se expressar, de jogar para fora os sentimentos, pela impossibilidade de sofrer as dores, de falar sobre as dores, de compartilhar elas com o mundo ao teu redor, com as pessoas mais próximas, porque as pessoas não toleram, elas não querem que você sofra. Pela impossibilidade disso acontecer, você vai acumulando catarros emocionais dentro de si, se enchendo de porcaria que vai deixando a tua vida cada vez mais triste, mais sem sentido e mais sem graça. Por que Freud dizia que o objeto recai sobre o ego, a sombra do objeto recai sobre o ego? Porque quando eu não posso falar dele, lembrar dele, chorar ele, sofrer ele, ele vai acabar sendo introjetado, incorporado dentro de mim, ao meu modo de ser. E eu vou ter que acabar vivendo ele em mim, como forma de paralisação da vida. Já que eu não posso dar correspondência no mundo externo daquilo que eu estou vivendo, eu vou precisar calar aquilo dentro de mim e aquilo vai ficar me atazanando lá dentro.
Aquilo que eu vivi como experiência de vida e que não pode ser vivido como dor e como sofrimento, ele vai ficar ali sendo introjetado e colocado dentro de mim, acumulando tristezas, ressentimentos, mágoas, sofrimentos dentro de mim. Já que ele não pode ser expelido para fora, vai ter que ficar preso dentro de mim. Tá, Rodrigo, e aí qual que é a saída disso? Me ajuda a sair disso. A saída, pessoal, é ao mesmo tempo simples e não simples. Porque a saída implica, antes de qualquer coisa, se permitir viver as dores não vividas em relação àquela situação. Não escapar dela. Dar espaço e tempo para sentir. Não cair nas armadilhas e no discurso fajuto do mundo externo lá fora, que vai dizer o tempo todo para ti: sai dessa, seja forte, dá a volta por cima, para de pensar, para de lembrar, joga fora as fotos, as lembranças e a vida que você viveu com aquilo. Esquece. Não. A saída disso é lembrar, é sofrer, é chorar. Como uma pessoa me disse esses dias, otimize o teu tempo, para não perder tempo com coisa que não vale a pena. E o que vale a pena, cara pálida? Existe coisa mais narcísica, que mais retrata o mundo atual em que a gente vive, do que a falácia da otimização do tempo, da organização absoluta sobre a própria vida. Não perca tempo tomando decisões. Utilize uma planilha onde você saiba exatamente tudo o que você vai fazer no outro dia quando acordar, para que você não perca tempo. Não perca tempo consigo, não perca tempo apreciando as nuvens, não perca tempo olhando para o nada, não perca tempo sentindo, não perca tempo chorando, não perca tempo sofrendo. Não perca tempo conversando no WhatsApp, não perca tempo respondendo as mensagens do Instagram. Otimize o teu tempo. Existe coisa mais narcísica do que isso? Da organização absoluta sobre a própria vida? Onde a única e mais importante coisa é aquilo que pode me levar para um lugar supostamente melhor e de maior destaque social, aos olhos dos outros. Tem um podcast, pessoal, que eu gosto muito, muito mesmo, sobre música. Eu ouço ele periodicamente quando eu vou correr, caminhar na academia. Nesse podcast, dois músicos que eu admiro muito discutiam sobre música e falavam sobre desempenho, alta performance, sobre ter controle sobre o próprio corpo, sobre saúde, de como produzir cada vez mais e melhor. Falavam sobre ler biografias de grandes gênios e de gostar de entender como eles conseguiram chegar onde eles chegaram, o que eles fizeram. De como utilizar, através das novidades da medicina, tecnologias médicas, um controle absoluto sobre o próprio organismo, de quais são os nutrientes que estão faltando no corpo, de onde está o erro, de eu não estar produzindo como eu deveria estar, o que não está legal dentro do organismo que eu não consigo produzir, essa lógica de que basta fazer, de que basta querer que você consegue, outra lógica absurdamente capitalista aí. Pergunto para vocês, pergunto para mim aqui agora em Associação Livre também, existe sanatório a céu aberto maior do que este que estamos vivendo neste momento? Onde chegamos ao cúmulo, ao absurdo de querermos controlar as nossas emoções, para que não percamos desempenho. ChatGPT é piada perto disso. Nós somos o próprio ChatGPT encarnado em faz de conta de humano. E aí, pessoal, vocês entendem o porquê algumas pessoas vão em busca de tratamento psicológico e dizem assim: nossa, eu já estou 6 meses vindo aqui e não vejo resultado nenhum. Minha família se queixa de que eu só piorei. Claro que piorou. Claro que piorou. Porque agora você sofre, você chora, você está empacada sem conseguir produzir e ganhar dinheiro, vivendo o teu luto, ou tantos lutos que nunca puderam ser vividos antes. Parece que agora você está podendo se tornar um ser humano. O que a família, o que a sociedade, o que o mundo corporativo espera e deseja é que você não sofra, não pare, não viva os teus lutos. O que eles querem é que, assim como na psiquiatria, você viesse aqui, no meu consultório, e na mesma esfera da lógica capitalista, a minha sessão com você também fosse um show de desempenho. Que eu desempenhasse absurdos com você.
e que você saísse aqui em 2 sessões curadinha, sem precisar derramar uma lágrima sequer. Aqui, a otimização do tempo, sinto muito lhe dizer, vai ser triturada. A cura vai ser a desotimização do tempo. A única produção que importa aqui vai ser aquela que não vai trazer nenhum retorno social, aceito ou desejado. Vai ser o perder tempo à toa e com você mesma. Você vai perder todo o tempo do mundo com você mesma aqui. A lógica clínica parte, ou deveria partir, a meu ver, do caminho e do princípio contrário. De que parar é ganhar. De que não produzir é produzir. De que sofrer as coisas que se viveu é a única forma legítima e honesta com a vida que foi oferecida a cada um de nós. Se fosse para viver fugindo, pessoal, não seria melhor a gente nem estar aqui? Qual é o tempo do luto, afinal? É o tempo de viver todos os acontecimentos com a intensidade que eles merecem ter. É ser digno da vida que se recebeu. Para isso, não existe tempo lógico ditado por um mundo externo. O único tempo que vale é o do tic-tac, igual dos ponteiros do relógio, mas que vem do coração. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês curtiram esse vídeo, convido vocês para encaminhar, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Acho que é muito importante as pessoas ouvirem aqui, neste canal, neste local, na internet onde se propaga tanta bobagem, tanta besteira, tanta coisas que não ajudam e sim que fazem mal ao ser humano, coisas que de fato possam auxiliar o ser humano, mesmo contrário àquilo que muitas pessoas gostariam de ouvir. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.